Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 15. Livro de Mateus, no capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do versículo 17. Mateus, capítulo 15, do versículo 17 até o versículo 20. Primeiro livro do Novo Testamento. Muito fácil. Preciso trazer palavra em Ageu, né? Em outros Obadias. Porque até agora os irmãos só estão aí, ó. Fácil. Mateus, capítulo 15, do versículo 17 até o versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor: Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações nessa noite. Enquanto estivermos meditando nela, ela que é poderosa, viva, eficaz, nesta noite, mais uma vez, neste lugar, nós pedimos para que o Senhor fale conosco, pela Tua palavra, ao Espírito Santo de Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é: guarde seu coração. Guarde seu coração. Nós vivemos em um tempo tão difícil, não é verdade? Um tempo em que facilmente nós nos pegamos aí sendo tentados, não obrigados, mas sendo tentados a fazermos coisas erradas, a cometermos erros. E somente quem guarda o seu coração no Senhor é que de fato poderá escapar destas tentações, destas ciladas que o inimigo também prepara para nós, das obras da carne, que nós mesmos muitas vezes procuramos. Vamos com os nossos próprios pés, com as nossas próprias pernas, até o erro. Mas se o nosso coração estiver guardado verdadeiramente no Senhor e pelo Senhor, nós escaparemos. E a palavra é fiel em dizer que Ele mesmo nos dará o escape. Guardar o seu coração. Jesus fala duramente a respeito disso, porque tem um fato histórico aqui que eu preciso ressaltar para os irmãos entenderem, ou para que os irmãos relembrem, como é que Jesus chegou a esta aplicação, dizendo a eles: olha, na verdade, é o que sai da boca, versículo 18, é o que sai da boca, que vem do coração, é isso que contamina o homem. Bom, o fato histórico desse texto é o seguinte: mais uma vez, os nossos conhecidíssimos fariseus estavam debatendo a lei. E agora, quem era o alvo deles? Os discípulos de Jesus. O alvo dos fariseus aqui eram os discípulos de Jesus. Eles foram e disseram o seguinte, lá no início do capítulo, se você quiser acompanhar, se a sua Bíblia ficou aberta, senão não precisa, perder a sua atenção aqui, mas a palavra diz que
Jesus vieram lá de Jerusalém até Jesus, alguns fariseus e escribas, e perguntaram a Jesus por que os discípulos dele transgrediam a tradição dos anciãos, porque eles não lavavam as mãos quando comiam. Para quem gosta de falar assim, ai, cuidado, líder, para você não legislar em causa própria. Eu tenho essa preocupação como líder, eu sei que vários aqui que são líderes têm essa preocupação. Você que trabalha, até ocupa cargo de chefia, tem essa preocupação de não ficar legislando em causa própria. Mas aqui, olha só, não foi própria, porque não falaram diretamente de Jesus, mas falaram dos seus discípulos e ele não aceitou não. Para começar, como eu disse, que eu quero relatar aqui um fato histórico antes de tudo, para começar, como esses distintos homens bem declararam aqui, era a tradição dos anciãos. Em Êxodo, lá no capítulo 30, a partir do versículo 17, vai falar sobre a questão de que os sacerdotes, na preparação do culto e para manuseio e etc., precisavam lavar as mãos. Só que os fariseus deste tempo aqui, e há algum tempo, eles ampliaram esta norma. E não só eles, os líderes, lavavam as mãos, mas eles começaram a aplicar a todo o povo. E quando eles viram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, eles pensaram, só pensaram, irmãos, eles pensaram que eles pegariam Jesus aí num erro, por ser ele mestre. Muitas vezes eles declaravam isso por desdenho, mas pelo menos declaravam mestre, rabi, né? E eles chegam em Jesus e falam, olha, seus discípulos não lavam as mãos, como dizendo, você não ensina, o Senhor não ensina. Uma outra coisa que eu fico pensando, Jesus que até corre aí nas redes sociais, Jesus quietinho, o Jesus que todo mundo faz o que bem entende, e ele fica olhando hoje lá do céu, assistindo e aprovando tudo. Não. Jesus ataca piamente. Primeiro, Jesus fala e refere-se não só à norma, mas aos fariseus. Em um dos versículos aqui, eu não vou ler todo o capítulo, depois você pode ler o capítulo 15 todo na sua casa, de Mateus. Mas Jesus, ele ataca piamente dizendo assim, olha só, vocês são planta não plantada. Plantas não plantadas, por isso serão arrancados. E Jesus fala assim também, comparou-os a cego, e disse, são cegos dirigindo outros cegos, até porque havia muita ignorância por parte do povo, que não conhecia a lei profundamente, e era totalmente influenciado o povo, né? Influenciado pelos fariseus, por não conhecerem. E ele também nomeia-os de cegos, dizendo, vocês dirigem outros cegos, por isso cairão no buraco. É porque, irmãos, eles inventaram essa norma. E eles ficaram falando e pegando nisso. Olha só, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. É tradição dos nossos anciãos. Eles não estão respeitando a norma. Não estão nos respeitando. Aí Jesus fala sobre esta questão aqui, em que nós começamos a ler a partir do versículo 17, falando aos discípulos, explicando que quando Jesus fala de planta não plantada, cego que guia outro cego, os discípulos já pensaram que Jesus estava contando outra parábola e disse, Senhor, nós não estamos entendendo essa parábola, nos fale melhor a respeito dela. Mas Jesus só queria fazer alusão aos líderes e explicou aos discípulos e disse a eles também, vocês não compreendem que tudo que entra pela boca e desce para o ventre, depois é lançado em lugar escuso? Ou seja, Jesus levanta a seguinte questão aqui. Eles estão preocupados
muito mais com a postura exterior do que com a interior. E ponto. Jesus não estava dizendo aqui que de fato é para você não ter higiene, viu, irmão? Aquele que não gosta de lavar a mão. Olha, Jesus não estava dizendo aqui que era para levar a vida de qualquer jeito, porque um monte de gente pega esse texto aqui para comer coisa que não presta, beber coisa que não presta, você sabe o que eu estou falando, né? Beber coisa que não presta e ficar, mas Jesus falou que o que entra não estraga. Jesus está fazendo uma análise do lavar as mãos. Ele até termina o versículo 20 falando: são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Eu sei que a palavra de Deus é ampla. Eu sei que a palavra de Deus, ela pode ser aplicada em várias áreas da nossa vida. A gente muitas vezes pega um texto aqui e a gente pode aplicar esse texto pela forma que a palavra de Deus é, profunda, maravilhosa, eficaz, viva, como Hebreus 4:12 fala. Eu vou ler com os irmãos aqui, que a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu sei, você sabe, nós sabemos que a palavra de Deus é tudo isso. Por isso ela é ampla, ela pode ser e deve ser, inclusive aplicada em várias áreas da nossa vida. Só que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a palavra nos ensina e que tem um fato histórico, porque fazem doutrina em cima desta palavra de Jesus, em que ele está tratando algo pontual, quanto o lavar as mãos apenas, e disse: olha, se vocês não lavarem as mãos, não é isto que contaminará vocês, mas é o que sai do interior de vocês, para ampliar esse ensinamento, e não só comer, beber, fazer coisa errada nesta área, como também ver, ouvir, coisa que não edifica, e usando esse texto. Triste isso, não é? Numa dessas quartas-feiras de oração, de reunião de oração, eu trouxe a palavra a respeito de que Jesus fez uma promessa que, se eu e você, nós aqui buscarmos ao Senhor, o seu reino, a sua justiça, estas coisas vos serão acrescentadas, fazendo alusão que ele estava prometendo comida e vestuário. Ou seja, que ele supriria as nossas necessidades básicas emergenciais. E que precisamos delas. Mas às vezes tem gente aí ampliando, que quando você busca o reino de Deus, a sua justiça, pegam lá e amplia. Aí Deus vai te dar casa na praia, uma ilha, um helicóptero, Ei! E também pegam esse texto sobre a questão de que o que entra não contamina. Eu estou investindo um tempo aqui, irmãos, porque isso tem me incomodado. As pessoas pegam esse texto, que o que entra não contamina, e ai. É um tanto de coisa que as pessoas estão fazendo por aí, que entra, e fala, o que entra não contamina. Outro dia eu vi um pastor falando até, com muita propriedade, que na verdade se entrou, e houve alguma mudança de comportamento, é porque já estava lá dentro a coisa errada e tal, querendo explicar que então não tem problema você fazer certas coisas que pelo fato de entrarem não te contaminará, mas se lá dentro já tiver algo contaminado, então sairá contaminado. Eu falei, nossa, é mais difícil de entender o que esse rapaz está falando, do que na verdade entender uma coisa só. Uma coisa só. Eu preciso cuidar, sim, de todo o meu ser. Porque a palavra de Deus vai dizer que o que louva ao Senhor, o apóstolo Paulo diz, não é somente no interior. O interior é a base de tudo. Nós vamos falar muito sobre isso ainda hoje. Mas nós adoramos ao Senhor com o nosso corpo, que mais, igreja? Alma e espírito. Então, alto lá. Eu sei que a palavra de Deus é profunda. Por isso que muita gente cria em cima dela, e alguém já disse que ela torna-se, ou tornará, ou se tornará, infelizmente talvez na mão de alguns, até uma arma mortífera, porque as pessoas se embasam nela e,
Ó. Mas eu já vou deixar o fato histórico. Porque, na verdade, o que nós queremos nessa noite meditar profundamente é na verdadeira preocupação de Jesus. Guarde seu coração. Guardando o seu coração e fazendo tudo o que é correto, buscando fazer tudo o que é correto, buscando a cada dia fazer a vontade de Deus, viver nela, então todo o teu ser será transformado. Porque aí de fato a mensagem de Jesus, agora é essa a mensagem de Jesus, vem de dentro para fora e transforma também o exterior. E por vir de dentro para fora e transformar o exterior, este exterior aqui, chamado corpo, este exterior aqui, chamado postura, que as pessoas olharão para você e verão de fato que você serve ao Senhor, ela não será corrompida facilmente. Porque você sabe o que pode e o que não pode fazer. Ah, se Jesus está dizendo que pode engolir qualquer coisa. Se fosse assim, irmãos, eu poderia falar qualquer coisa aqui, vocês eram obrigados a ouvir, e eu dizer ainda, mas Jesus falou que o que eu estou falando aqui, está entrando, não é? Não contamina. É assim que as pessoas ampliam essa palavra. E por isso ouvem coisas terríveis aí do mundo aí fora, e dizendo, ah, mas é música de qualidade, é não sei o quê. Ah, é? Cuidado. Comendo todo tipo de alimento. Acho engraçado que esse pessoal aí que faz levanta essa bandeira de que o que entra não contamina, não chupa uma bala de veneno. Não vai lá, pega uma erva daninha e ó, vou comer porque não contamina. Mas quer fazer desse texto uma base para erro, para coisa errada. Passa uma menina na rua, o que está lá fora não contamina. O que meu olho está vendo, ó, não contamina. Ah, é? Já. Tem um texto específico que você pode pecar, eu posso pecar, nós podemos pecar só de olhar. Irmão, Jesus, ele está claramente dizendo que o que não contaminaria era o simples fato de não lavar as mãos. Quem está abrindo o leque, quem está inventando em cima disso, eu tenho temor e tremor para não inventar nada em cima do que a palavra já é. Primeiro porque o que está apresentado a nós aqui é fácil de viver, irmãos. A gente vive numa boa, cumpre numa boa, tudinho. Imagina se a gente começa a inventar em cima. Eu tenho temor e tremor para não aumentar, nos dois sentidos da palavra aqui, não aumentar o peso, ou seja, trazer um peso que a palavra não traz, mas também de não inventar, aumentando critérios que distorcem a palavra de Deus. Você acha, você pode tomar uma boa bebida, porque isso entra, não corrompe. Jesus falou, usam Jesus ainda. Eu fico doido com isso. A pessoa não conhece o seu interior, agora falando ainda de corpo, de matéria, mas também falando do interior do corpo, pode ser psique, como pode ser também a patologia, tanto faz. As pessoas não conhecem o seu interior e que começam, toma um negocinho, toma outro, e fica ainda usando a Bíblia. Toma outro, daqui a pouco é um viciado, porque não se conhece. É por isso que nessa noite o foco é, guarde o seu coração. Jesus é o teu Senhor? Sim ou não? Jesus é o nosso Senhor? Sim ou não? Sim. Então, o nosso interior está abastecido. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E nós, agora concordando com essa palavra, porque é de Jesus, quando sai algo do nosso interior, porque é isso que ele está dizendo que nós devemos nos preocupar, o que sai, não abrirá porta para as coisas erradas entrarem, entendeu? Pega essa aí e anota. O nosso espírito, onde o Espírito de Deus habita, briga com a carne, que quer entrar toda hora o que não serve. Mas se o interior está absorvido, sai coisas que não, virtudes, valores, que não permitirão
que as coisas erradas e que não prestem entrem. É por isso que alguns realmente passam muito mais fácil por uma tentação, porque o seu coração já está guardado. Falando no contexto aí de visão, né, de visual, passa a menina uma vez, passa a menina 2 vezes. O que guarda o seu coração? Ué, o que aconteceu com essa menina aí? Ela não para de passar? Tá? Agora, o que não guarda o seu coração? Passa a menina uma vez e ele já... Tá doido. Irmãos, o tipo de coração determina o que sai de nós. Assim como na parábola do semeador, que Jesus fala sobre os tipos de solo, de terra. Terra fértil, que é a terra que o Senhor espera que nós tenhamos, que o nosso coração seja fértil. Mas tem o rochoso, o espinho, o espinhoso, enfim. É o tipo de coração que determina o que sai. Às vezes nós até temos a oportunidade de vivermos uma vida, uma vida ligada a Deus, ou buscando diretamente a Deus, e não aproveitamos dessa situação, porque o nosso coração não está guardado. Ou seja, olha só o caso de Adão. Adão, embora sozinho com o Senhor, errou. Noé, cercado por pessoas corruptas, manteve-se firme. Aí nós distinguimos um coração do outro. Tem gente que vive na igreja, mas não tem um coração guardado, ou não guardou o seu coração como deveria. E por isso ainda estão praticando coisas do velho homem. Eu sempre falo sobre isso, da água fervente. Que ela amolece alguns alimentos, mas ela endurece outros. A palavra de Deus ficou acessível a todos nós. Acessível mesmo. E ela é essa água fervente. Você ouve a palavra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ainda não amoleceu? Então você precisa se preocupar. Já tem pessoas que ouvem uma vez e amolece. Se a palavra é a mesma, se o Deus é o mesmo, se a aplicação dessa palavra é a mesma, por que que na vida de alguns dá certo, na vida de outros não dá? É o tipo do coração. É um coração que ainda não está de fato guardado em Deus. Você ainda não guardou o seu coração em Deus. Qualquer coisa te aborrece, qualquer coisa te tira do foco, qualquer coisa... Enfim, nós falamos hoje aqui, na ministração de um dos louvores, sobre isso. Pessoas que estão pensam aleatoriamente, mas pensam, eu vou sair, vou parar, vou desviar. Texto da palavra de Deus hoje é um desafio para nós. Guarde seu coração. Se você não guardar o seu coração, irmãos, é Jesus que está falando. Se você não guardar o seu coração, da sua boca sairá coisas que te contaminará. Começa aí. Mas também, do coração, no versículo 19 de Mateus 15 que lemos, o Senhor Jesus diz assim: do coração procedem maus desígnios, ou seja, está sempre tramando alguma coisa errada. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Irmãos, nós temos esse desafio de guardarmos o nosso coração no Senhor, para que da nossa boca não saia nada que nos contamine, e para que nós não sejamos também contaminados com as nossas ações. A
Primeira boa ação que nós podemos nessa noite assumirmos aqui, se é que há alguém que precisa tomar essa decisão hoje, porque não tem guardado o seu coração como deveria, é primeiramente reconhecer que precisa mudar. Porque tem gente que fazendo coisas que estão aqui nessa lista e achando que não vai dar em nada. Primeiro você precisa reconhecer, arrepender-se e abandonar. Eu separei aqui alguns versículos da palavra de Deus sobre esta questão do coração guardado, ou o coração que você guardou, que você separou unicamente para a honra e glória do Senhor. Jesus vai dizer lá em Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, essa questão do que está fora não contamina, o que Jesus falou pontualmente que não contaminaria só pelo fato de lavar as mãos ou não. Mas aqui ele está falando de algo que é externo, você pode ver. E se você atenta à mulher e à cobiça, está tudo fora do corpo, não está? Está tudo fora. Mas se você cobiça, você comete pecado. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Olha só. O teu coração está guardado. O seu coração aplica-se às coisas de Deus. Então este é o seu tesouro. Não, meu coração está em outra. Exatamente. Aquilo que você estabelecer como tesouro, como prioridade para a sua vida, disse Jesus que ali também estará o seu coração. Mateus 12, de 34 até 37. Olha outras palavras duras aqui. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Está aí a necessidade de guardar o coração. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E aquele que acha que não tem nada a ver, falar palavrão, falar um monte de coisa, e a palavra está dizendo que um coração bem guardado, selado, um coração realmente entregue, ele se preocupará com esses detalhes. Mateus 13, 15. Esse aqui é duro, esse texto aqui, esse versículo. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Foi o que eu disse no início dessa mensagem. Se o seu coração está guardado, dele sairão, ou sairá, virtude, sairão valores, sairão ações, que não permitirá que aquilo que não presta entre. Mas o povo aqui, que Jesus faz menção, estava com o coração endurecido. Será que é o caso de alguns aqui? Alguém aqui? Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, e fechando os olhos, fechando os ouvidos, não compreenderam com o coração. Não compreendendo com o coração,
porque não deixam entrar o que realmente serve, o que realmente é bom, não tem como o Senhor Jesus curar. Aqui ele está falando de uma cura profunda que ele quer fazer na vida de cada um de nós, no nosso interior. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que às vezes alguns fariseus aí de plantão se preocupem mais com a santidade exterior do que com a interior. Como isso é possível? Tem até uma postura exterior boa, mas está com o interior corrompido. Então Jesus precisou falar duramente aos fariseus, porque essa era a atitude deles. Um exterior, um protótipo de gente boa, de gente zelosa. Não é errado termos zelo pela palavra de Deus, em cumprir a sua vontade, mas o zeloso aqui quer dizer aquele que faz da boca para fora, faz do exterior, mas sem um comprometimento maior com o Senhor. Mas, irmãos, o fato também de que nós não devemos nos preocupar primeiramente com o exterior, não nos dá o direito de fazermos qualquer coisa no nosso exterior. Não nos dá o direito de fazer qualquer coisa por fora. Não nos dá o direito de fazermos as coisas de qualquer jeito. Tem pessoas colocando um texto aí para fazer o que querem com o corpo, dizendo que Deus olha para o coração. Aí está a condenação deles. Porque eles estão fazendo tudo que não vale nada fora. Estão dizendo mesmo, que postura o quê? Fariseu tinha postura, mas o interior deles aí, Jesus condenou. Não pega isso como base. A base que você precisa pegar, o que de fato você precisa entender, é o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4. Quero que você abra comigo lá, por favor. Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 23. Nós faremos a leitura até o versículo 27, encerrando assim o texto, ou o capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, de 23 a 27. Quem já encontrou, diga amém, por favor. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras versões vai dizer as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, como que um coração que de fato está alicerçado em Deus, em Jesus, não terá também um exterior favorável para se apresentar? Essa de dizer, o Senhor se importa com o interior, está aqui, ele disse mesmo.
Ele se importa com o interior, porque disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só que ele também continua dizendo que um coração guardado, um coração realmente submisso a ele, desviará a falsidade da boca, a perversidade dos lábios, os olhos olharão direito, os pés andarão por caminhos retos, não cairá nem para a direita nem para a esquerda, não se desviará nem para a direita nem para a esquerda, mas andará no centro da vontade de Deus e retirará o seu pé do mal. Eu não consigo entender um interior lavado, remido no sangue de Jesus, um coração guardado em Deus, habitação do Deus vivo, selado pelo Espírito Santo de Deus, com o exterior fazendo de tudo, um pouco. Vivendo uma vida desregrada. E querendo dizer, mas é fora. E pegando o texto de Jesus ainda. Como se, não, Jesus criou uma regra. Tudo que entra não contamina. Só não fazem o teste que eu falei durante essa mensagem. De comer de fato qualquer coisa. Mas como lhe apraz, como lhes agrada fazer algumas coisas erradas, frequentar alguns lugares que não presta, e a palavra está dizendo para o pé não se apressar para o mal. E fazer de tudo um pouco, aí vem dizendo que é no exterior, Deus releva, Deus quer de fato adoradores que o adorem em espírito. Aí, pastor, interior. E em verdade. Tem que aparecer. As pessoas precisam ver que é de verdade. Que é de verdade que você adora ao Senhor. Que é de verdade que você o serve. Enquanto às vezes você está preocupado, o que pode, o que não pode fazer, a palavra de Deus vai responder. Mas eu tenho certeza de uma coisa, porque isso tem servido para mim. Eu não preciso dos prazeres deste mundo mais. Se tem alguém precisando, não é só uma questão que não está guardando bem o seu coração, não. Está faltando Jesus aí. Nossa, pastor, isso é muito profundo, a gente não vai fazer mais nada. Claro que vai fazer. Tem um monte de coisa boa para a gente fazer. Sem que nós fiquemos aí de conchavo com as trevas. Irmãos, daqui para frente, nós veremos coisas terríveis. Sabe uma novidade agora? Tem gente dizendo, eu sigo a Jesus, eu não sigo a Bíblia. Mas Jesus está na Bíblia. Então eu pego os 4 evangelhos e sigo. O que o apóstolo Paulo disse eu não quero saber. O que está no Antigo Testamento, então, lixo. Porque mexe com princípios. Irmão. Estão criando um outro Jesus para eles. Alguns aí estão criando um outro Jesus. Jesus, ele não, em suas pregações, ele trouxe o pecador para perto. Aí dizem assim, então, ele amou, mas ele denunciou o pecado. Ah, mas aquela mulher adúltera, viu o que ele fez? Então, é que na verdade, aquela mulher adulterou, mas eles estavam infringindo a lei, ou aplicando a lei de maneira errada e extremista em cima daquela mulher, e quando na verdade Jesus olha para aquele público maravilhoso com as pedras e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Agora vem cá, Jesus, ele foi omisso com o pecado da mulher, ou ele tratou um monte de pecado de uma vez?
De uma vez só, ele tratou um monte de pecado. E o que ele disse para a moça? Vai e não peques mais. Onde que ele concordou? E disse, ai filha, você é amável, viu? Vai lá, faz de novo, não dá nada. Eu sou Jesus e eu não ligo. Vou parar por aqui. Feche seus olhos. Nós queremos nessa noite, Senhor, nos colocarmos diante de Ti. Nós sabemos que tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Nós queremos caminhar pelo Senhor, porque o Senhor é a nossa direção. O Seu amor que não nos deixe, sempre prepara um novo amanhã para nós. E em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que esse amanhã preparado para nós, seja agora, seja hoje. Na vida de muitos que aqui estão, e que talvez andavam com seu coração endurecido, não andavam guardando o seu coração, mas estavam vivendo dissolutamente. Neste momento, Pai, toca os corações que aqui estão. Que esses corações se quebrantem ao toque do Teu Espírito, a fim de que entreguem-se ao Senhor de verdade, e que havendo um coração guardado em Ti e totalmente voltado para Ti, eles possam, ó Deus, de fato, não só viver lá dentro, mas de fora para dentro, viver o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.